Meus irmãos, hoje nós lemos na leitura oficial deste culto, no capítulo 2 de Apocalipse, no capítulo 2, versículo de 8 a 11, que é a carta de Jesus à igreja em Esmirna. Os irmãos sabem que aqui no livro de Apocalipse, Jesus escreveu aqui 7 cartas a 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, numa região que hoje fica ali ao oeste da Turquia, já bem perto da Grécia, bem perto da Grécia. Dessas 7 cidades, apenas uma ainda existe hoje, que é justamente essa cidade de Esmirna. Hoje o nome dela é Esmir. Esmir é uma cidade grande, de mais de 250 mil habitantes, lá da Turquia, e é uma cidade, irmãos, que é a terceira maior cidade da Turquia, a cidade de Esmir, que é justamente essa Esmirna aqui da Bíblia. As demais cidades, daqui dessas 7 igrejas do Apocalipse, hoje só tem ruínas, tem ruínas, estão lá, o endereço de todas elas, mas só tem as ruínas. Mas ainda permanece essa igreja de Esmirna. Irmãos, Jesus escreveu essas cartas a essas igrejas. Em primeiro lugar, queremos enfatizar uma coisa muito importante. Primeiro, essas igrejas eram igrejas que realmente existiam na época que foi escrito o livro do Apocalipse, por volta de 95 depois de Cristo. Eram igrejas reais, compostas de crentes reais que viviam em cidades reais. E Jesus escreveu essas cartas a essas igrejas, claro, e mandou que João fosse o escrivão, o escrevente lá, colocasse lá no pergaminho ou papiro para endereçar a essas igrejas. Então, não foi só Paulo que escreveu cartas às igrejas, não foi só Pedro, Tiago, mas Jesus também escreveu 7 cartas que foram às 7 igrejas da Ásia. Nessas igrejas, irmãos, Jesus sempre começa se identificando quem é, identificando o remetente e fazendo, irmãos, aquela análise naquela igreja, passando ali o raio-x divino, porque no capítulo 1 de Apocalipse, João viu, diz que Jesus, os seus olhos são como chama de fogo, que está observando toda a terra. Jesus, irmãos, ele conhece todas as igrejas da terra. Jesus conhece todos os crentes, inclusive os que são fiéis e os que não são fiéis. Jesus conhece quem é trigo, quem é joio. Ele sabe de todas as coisas. Então ele escreveu as cartas a essas igrejas e lá ele identificava o que tinha de bom em cada igreja, quais eram os pontos de melhoria, quais eram as faltas, os erros. Ele repreendeu, dessas 7 igrejas, Jesus repreendeu 5. Teve repreensões duras contra 5 igrejas. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus repreende e castiga o filho a quem ama, aquele a quem ele quer bem. E feliz é aquele, irmãos, que recebe a repreensão do Senhor, porque significa que Deus não abandonou ele ainda, que Deus ainda está dando oportunidade, para que se conserte e possa melhorar, como foi lá no caso da igreja de Laodiceia. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, dessas 7 igrejas, 5 foram repreendidas por Jesus. Apenas 2 não receberam palavras de repreensão, porém receberam palavras de ânimo, de consolo. Palavras de ânimo e de consolo, que foram as igrejas de Filadélfia e esta igreja aqui de Esmirna, que vamos meditar aqui nesta noite. Então, a igreja de Esmirna foi uma igreja que não recebeu repreensão de Jesus. Porque, irmãos,
Jesus, ele cuida de nós, ele cuida da igreja em todos os aspectos. Na hora, irmãos, que é para elogiar, Jesus elogia. Na hora que é para reconhecer as virtudes, Jesus reconhece. Ele não é injusto para esquecer da vossa obra, como diz a palavra de Deus. Mas quando é na hora de puxar a orelha, Jesus puxa a orelha, né? Jesus sabe separar as coisas bem direitinho. Então, nessa igreja aqui da cidade de Esmirna, ele não teve nenhuma repreensão. Mas vamos ver aqui o que é que ele falou para esta igreja, que serve também para nós. Assim como as demais cartas, as cartas apostólicas que foram direcionadas às igrejas daquela época, elas servem de lição para nós hoje. Essas cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse também servem de lições para nós hoje. E elas foram preservadas justamente, irmãos, para que a gente possa aplicá-las na nossa vida. A Bíblia diz, referindo-se ao Antigo Testamento, e podemos também aplicar isso ao Novo Testamento, diz lá em Romanos que tudo que foi escrito antes tudo que foi escrito, né, foi escrito, irmãos, para a nossa edificação, para o nosso ensino, para que a gente aprenda, para que a gente seja orientado pela palavra de Deus. Então abra aí a sua Bíblia, acompanhe, nós vamos fazer uma exposição desse versículo. Hoje é culto de doutrina, é culto de ensinamento da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia e vamos acompanhar a ministração da palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Meus irmãos, essa carta Jesus escreveu à igreja que estava na cidade de Esmirna, mas ele, na hora de escrever, ele põe aqui o destinatário da carta ao anjo da igreja. E o anjo da igreja aqui está se referindo ao líder da igreja, o presbítero, o bispo ou pastor que dirigia aquela igreja, que ensinava aquela igreja. Essa palavra anjo aqui, ela não está se referindo a um ser celestial, não está se referindo a um ser celestial. Na Bíblia, no Novo Testamento, é a mesma palavra grega que se aplica, que é traduzida por o anjo celestial, é a mesma que se aplica também ao mensageiro. Então, na Bíblia, no grego bíblico, anjo significa mensageiro, né? E aqui não está se referindo a um mensageiro celestial, mas é um mensageiro terreno, e tudo indica, os teólogos são unânimes em afirmarem e ensinarem que o anjo da igreja aqui é o líder da igreja, que pastoreia a igreja, que lidera a igreja e que tem, irmãos, a responsabilidade de ser o mensageiro de Deus para a igreja. O pastor da igreja, o presbítero da igreja, o dirigente de congregação, ele não é simplesmente uma pessoa que está lá para mandar na igreja. A principal função dele na igreja é buscar na despensa de Deus o alimento para poder servir o alimento da palavra de Deus ao rebanho. Guiar as ovelhas a pastos verdejantes e águas tranquilas e alimentar o povo com a palavra de Deus. O pastor deve ser aquele homem de Deus que tem uma mensagem de Deus para o povo, que tem uma mensagem de Deus para a igreja. É um mensageiro, um porta-voz da palavra do Senhor. Um pastor, irmãos, ele pode ter muitas qualidades que são importantes e que pode ajudar na obra de Deus, que são importantes, mas se faltar essa, irmãos, se faltar a palavra, ele está faltando na parte mais importante. É fundamental. O pastor, o dirigente de congregação, não pode estar usando o púlpito da igreja para falar coisas que não devem e para poder só passar o tempo. A obrigação dele é falar a palavra de Deus, porque o povo precisa se alimentar da palavra de Deus. Então o pastor é um mensageiro, é um anjo que transmite a mensagem de Deus para
a igreja. E aqui nós vemos, irmãos, com essa carta de Jesus à igreja de Esmirna, nós vemos aqui que Jesus fala com a igreja, que Jesus tem interesse de falar com a igreja, que Jesus, ele tem interesse de falar com o seu povo. Nós não servimos a um Deus morto não, irmãos. Jesus não é um mero personagem da Bíblia que a gente estuda, que está aqui preso nas letras, nas vírgulas, nos parágrafos aqui das frases e dos textos bíblicos, não, irmãos. Jesus é o nosso Deus, Jesus é criador dos céus e da terra, glórias ao nome do Senhor. Então Deus é vivo e fala. Apóstolo Paulo diz que antes de sermos crentes, nós servíamos a deuses mortos que não podem falar, mas agora nós servimos a um Deus vivo que fala com o seu povo de diferentes maneiras. Deus fala conosco, irmãos, através da razão, Deus fala conosco através da tradição, Deus fala conosco através de sonho, Deus fala conosco através de profecia, Deus fala conosco através de revelação, Deus fala conosco através de um hino, Deus fala conosco, irmãos, de 1001 maneiras, glórias a Deus. Deus fala conosco através da pregação da sua palavra. Então sempre devemos estar atentos à voz de Deus e não ficar selecionando a forma, o canal que Deus vai falar conosco, porque é Deus quem escolhe a forma dele falar conosco, glórias ao nome de Jesus. E devemos estar abertos, como diz o texto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um sinal, irmãos, de que a igreja está viva é quando Deus fala a esta igreja, quando nesta igreja se ouve a voz de Deus, quando nesta igreja as pessoas falam a palavra de Deus e as pessoas ouvem e dão ouvidos e dão crédito à palavra do Senhor. Então isto é um sinal de vitalidade espiritual. Então Jesus, endereçando esta carta ao anjo da igreja de Esmirna, ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Observe, irmãos, como Jesus descreve a si mesmo. Em cada carta dele às igrejas do Apocalipse, ele se autodescreve de uma forma diferente. E aqui ele diz: eu sou o primeiro e o último. Em outros versículos aqui de Apocalipse, Jesus também se apresenta: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então quando ele diz, eu sou o primeiro e o último, também, irmãos, isso remete lá a Isaías, é quando Deus fala, né, que ele é o único Deus que existe, que não há outro Deus além dele, né? Então não podemos, irmãos, procurar divindades em lugar nenhum, porque só Deus é Deus, né? Não existe outro Deus além do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, onipotente, onipresente, onisciente. E aquela cidade, irmãos, de Esmirna, era uma cidade muito idólatra, adorava a vários deuses, e era uma cidade, irmãos, onde ali foi construído há dezenas de anos antes de Cristo, um templo à deusa Roma, para adorar Roma, e também foi construído depois um templo para adorar ao imperador de Roma, Tibério César, e depois a todos os demais imperadores romanos que viessem a assumir o posto. Então aquela cidade era uma cidade muito idólatra e o principal ídolo daquela cidade era Roma e o imperador romano. E isso, irmãos, estava causando muitos problemas de perseguição contra a igreja, porque o imperador romano exigia que todo mundo declarasse que César é o Senhor. E os cristãos, irmãos, jamais podiam e podem declarar um negócio desse, porque só Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Inclusive a Bíblia diz lá em Apocalipse 19, quando Jesus vier na manifestação dele em glória para estabelecer o seu reino aqui na terra, a Bíblia diz que está escrito lá na coxa de Jesus: Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Então, os discípulos, os cristãos, não chamavam César de Senhor. Inclusive, a Bíblia recomenda reconhecer as autoridades, reconhecer os governos, reconhecer as autoridades, não tem problema nenhum. Agora, chamar César, irmão, de Senhor, aí já é demais. Aí não tem conversa. Não tem conversa. E os discípulos, irmãos, os cristãos, não adoravam César e nem chamavam César de Senhor. E por causa disso, irmãos, havia muitas perseguições dos romanos contra os cristãos ali na cidade de Esmirna. E Jesus se revela para aquela igreja dizendo: eu sou o primeiro e o último. Não sobra nada para o imperador romano, não sobra nada para Deus algum, porque esses deuses feitos aí por mãos humanas, esses deuses falsos, esses ídolos, são projeções da mente humana, são tudo falsificações, porque só existe um único Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso. Então Jesus se descreve, se apresenta como o primeiro e o último. E aqui, irmãos, ele revela através dessa expressão a sua soberania, a sua autoridade, revela a sua eternidade, revela a sua autoexistência, revela que ele é Deus por natureza. Deus é Deus, irmãos, por natureza, porque é mesmo, é autoexistente. Deus não é Deus porque alguém consagrou ele a Deus, não. Ele é Deus porque é Deus. Ele sempre existiu antes de criar qualquer coisa. Então não há como comparar Deus com César. Não há como comparar Jesus com o imperador romano, porque só Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele está no controle de todas as coisas. Nada escapa ao controle de Deus. Ele comanda tudo. Ele sabe de tudo, irmãos, nos mínimos detalhes. Glórias ao nome de Jesus. E isso nos dá mais confiança, isso nos dá mais certeza, irmãos, de seguirmos a Cristo e pagarmos o preço por seguirmos só a Cristo. Porque, irmãos, na verdade, naquela época, o problema maior do Império Romano contra a igreja, contra os cristãos, não era porque eles diziam que Jesus é Senhor. É porque os cristãos diziam que só Jesus é o Senhor. Porque, irmãos, lá em Roma mesmo, eles adoravam a muitos deuses. Dentro de todo o Império Romano tinha um panteão de deuses. Eram muitos deuses adorados. Entre esses muitos, tinha que adorar César também. E todo ano, a população daquela cidade tinha que prestar um juramento público, uma espécie de profissão de fé pública, reafirmando a sua adoração a César e dizer que César é o Senhor. Aí quando chega, irmãos, nesse período, aí quem é que rejeita isso? Quem é que não vai bater continência lá para César? Justamente os cristãos. E assim, irmãos, eles mataram muitos crentes, porque os crentes se recusavam a chamar César de Senhor, porque Jesus é o único Senhor. Saiba de uma coisa, irmãos, Jesus exige exclusividade minha e sua. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não podemos servir a Deus e a César. Não podemos servir a Deus e a Mamon, como disse Jesus. Não podemos, irmãos, estar divididos e servir a dois senhores. Ou serve a César ou serve a Jesus. E aqueles crentes ali da igreja de Esmirna, eles escolheram a melhor parte, que foi servir somente a Jesus, ainda que tivesse que ser punido. E quando, irmãos, eles rejeitavam, a adoração a César, eles eram punidos civilmente, tinham seus bens confiscados, tinham todas as suas propriedades confiscadas. E eles eram abandonados à própria sorte, e eles eram perseguidos, irmãos, e daí a grande fonte de pobreza para aquela igreja. Esmirna era uma cidade rica, era uma cidade riquíssima, era uma cidade rica e bonita, mas os crentes daquele lugar eram pobres.
Mas os crentes daquele lugar passavam muita luta, porque tinham seus direitos civis, suas propriedades confiscadas pelo Estado, porque eles permaneceram fiéis ao Senhor. E Jesus, irmãos, declara, ele é o primeiro e o último, não tem nada para César. E ele disse, que esteve morto e tornou a viver. Teve morto, mas ressuscitou. Isso aqui é interessante como Jesus se revela, irmãos, como aquele que esteve morto, mas reviveu. Porque a própria cidade de Esmirna, ela também foi uma cidade que tinha morrido, entre aspas, tinha sido destruída. A cidade de Esmirna foi construída pelos gregos por volta do ano 1000 a.C., mas depois, irmãos, 400 anos depois, ela foi totalmente destruída e reduzida a escombros, às cinzas, e passou ali, irmãos, pelo menos 3 séculos destruída, sem existir mais. Só depois, quando o Império Grego estava dominando o mundo, já depois da morte de Alexandre o Grande, foi que um dos generais de Alexandre, que assumiu lá, ele reconstruiu a cidade de Esmirna, reconstruiu das cinzas, fez ressuscitar aquela cidade de Esmirna e construiu ela de modo muito planejado, muito bonita, para ser ali a joia ali daquela região. E a cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna, competia com a cidade de Éfeso, que era a capital, que era a maior cidade, a cidade mais importante, e Esmirna competia com ela. E Esmirna, irmãos, era uma cidade muito, muito, muito bela. Mas veja que era uma cidade que ressuscitou dos escombros, das cinzas. E Jesus fala para aqueles irmãos ali da igreja de Esmirna, eu estive morto, mas eu revivi. Aqueles irmãos daquela igreja estavam sendo ameaçados de morte. Muitos crentes já tinham morrido por causa do evangelho. E quando Jesus, irmãos, ele se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver, ele está dizendo para aquela igreja, olha, eu também fui perseguido como vocês estão sendo perseguidos. Eu também fui morto injustamente, como muitos crentes aí estão sendo mortos injustamente. Mas não se preocupe, eu morri, eu ressuscitei ao 3º dia, eu ressuscitei com corpo glorioso, eu sou a primícia dos que dormem, mas aqueles que morreram fiéis a mim, eles também vão ressuscitar, eles também vão ressurgir. A morte não vai vencer aqueles que morrem por causa do evangelho. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Todos os imperadores morreram e ficaram lá na cova, a terra comeu. Nenhum ressuscitou, mas Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia. Glória a Deus. Aí ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Então, ele se apresenta para os irmãos daquela igreja como também aquele que morreu, mas que ressuscitou. Isso é fundamental, irmãos. A ressurreição, a doutrina da ressurreição é fundamental para o crente. Como é que a gente, irmãos, fala de céu, fala de vida eterna? A gente só tem autoridade para falar sobre essas coisas porque Jesus ressuscitou. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã nossa fé. Se a nossa esperança em Cristo fosse apenas para as coisas desta vida, seríamos os mais miseráveis deste mundo. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, a vida eterna com Cristo é muito maior e melhor e muito mais importante do que essa vida terrena passageira. Louvado seja o nome de Jesus. Depois que Jesus descreve a si mesmo no versículo 8, é como aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Aí ele vem para o versículo 9 dizendo, conheço a tribulação pela qual você está passando. E aí ele dá em duas áreas
que o povo lá estava sendo atribulado, que era a pobreza e a perseguição dos judeus. Ele diz: a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Em primeiro lugar, irmãos, ele diz: eu conheço a sua tribulação. Qual é o crente, irmãos, que não passa por tribulação? Qual é o crente que nunca passou por tribulação? Só basta, irmãos, a pessoa levantar a mão na igreja dizendo: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Às vezes, irmãos, na mesma noite, quando chega em casa, já começa a tribulação. Todo novo convertido, quando aceita Jesus, irmãos, o diabo parte para cima com gosto de gás para querer acabar logo ali com a fé dele. Mas a Bíblia diz o que, irmãos? Resistir firmemente o diabo na fé e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus diz: eu conheço a sua tribulação. Essa palavra, irmãos, tribulação na Bíblia, ela dá a ideia de um peso, de uma carga muito pesada que vem para esmagar, uma prensa. Pensa aí numa prensa de azeite, bota lá as azeitonas, e ela é imprensada, tem uma pressão muito grande, e aí vai soltando o azeite. Então é uma pressão muito grande. Quem já viu aqui a gente não tem costume de plantar azeitona e de fazer azeite, mas, por exemplo, cana de açúcar, os irmãos sabem que quando vai moer a cana, coloca lá o caule da planta, da cana, e naquele moinho, e aquele moinho esmaga aquele caule, e aí aquele caule sai o caldo de cana. E tribulação, essa palavra na Bíblia dá essa ideia de pressão, de pressão. E Jesus disse: eu conheço a sua tribulação. É interessante, irmãos, que o nosso Deus não é um Deus sem empatia, não é um Deus apático, não é um Deus que está longe, distante, como o deísmo ensina. Não, o nosso Deus é um ser pessoal. O nosso Deus é um ser pessoal e é um Deus, irmãos, que se fez carne e habitou entre nós e viveu aqui na terra e sabe o que é tribulação. Você leia os evangelhos e vai ver quantas tribulações o Senhor Jesus sofreu. A tribulação que Jesus sofreu ali, irmão, no jardim do Getsêmani, foi tão grande que o suor dele se transformava em gotas de sangue. Jesus foi um homem que conhece o que é tribulação, mas como ele também é onisciente e sabe de todas as coisas, ele disse para aquela igreja: eu conheço a tribulação que vocês estão passando. Irmãos, por mais que eu conheça de perto a luta e a tribulação de alguém, jamais eu vou conhecer no nível de detalhes que Deus conhece. Quem está passando tribulação precisa muito encontrar pessoas que lhe entenda, que lhe compreenda, que sinta a sua dor, que tenha empatia com ele e que pode ajudar de alguma forma a aliviar essa carga. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por alguma tribulação, se você está passando por alguma prova, por alguma luta, saiba de uma coisa, que Deus está vendo, Deus sabe o que está acontecendo com você. Você não está sozinha nesta luta, você não está sozinho nesta causa. O Senhor Jesus é a tua sombra, a tua direita. Eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Jesus não tira férias, Jesus não dorme, ele sabe, aleluia, até mesmo quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ele sabe o seu endereço, ele sabe onde você mora, ele sabe quais são as áreas onde você é mais tentado, ele sabe as áreas onde você é mais provado, ele conhece o seu limite, e a Bíblia diz que ele não vai deixar você ser provado além do que você possa
possa suportar, mas junto com a provação, Ele vai dar o escape. Deus é Deus de escape, Deus é Deus de escape, Deus é Deus de livramento, aleluia. Confie no Senhor, esta prova não veio para lhe matar, esta prova não vai te destruir, porque Deus está ao seu lado, porque Deus conhece a sua tribulação. Eu sei, irmãos, que quando a gente está passando no meio do vendaval, sempre é normal, todos nós temos esse sentimento. A gente acha que a nossa luta é maior do que a luta de todo mundo. A gente acha que não vai mais suportar. Eu não aguento mais, eu vou desistir hoje, eu vou desistir amanhã, eu vou chutar o pau da barraca amanhã, e eu vou assim. E a gente acha, irmãos, que já chegou o nosso limite, mas Deus é quem sabe qual é o meu e o seu limite. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, conheço a sua tribulação. Pode ser que o seu esposo não saiba tão profundamente a luta que você está passando. Pode ser que o seu pastor não conheça, não saiba, não tenha ideia do tamanho da provação e da tribulação que você está passando. Pode ser que ninguém na sua família conheça, mas Deus conhece a sua provação. Não vá tomar decisão precipitada, não vá radicalizar, não desista, mas clame ao Senhor, aleluia, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuidará de vós. Aleluia, glória a Deus. Não se desespere, não tome atitude extrema. Pode ser que você não esteja vendo nenhuma luz no fim do túnel. Pode ser que você não tenha força nem para clamar. Talvez você não tenha força para nada. Mas pelo menos entre na presença do Senhor. Pelo menos faça como Ana, que foi lá no tabernáculo. Ela estava passando uma tribulação muito grande, não tinha nem palavras para se expressar diante de Deus, mas ela ali somente gemia, gemia, gemia e gemia na presença do Senhor. O pastor Eli, não é o pastor Eli aqui não, do Planalto não, o sacerdote Eli não compreendeu ela e disse: essa mulher está com meninice, essa mulher está bêbada, essa mulher bebeu vinho, ela está não sei o que mais lá. Porque sempre, irmãos, vai aparecer esse tipo de comentário, porque as pessoas são limitadas, elas não sabem de tudo, e muitas vezes tem pessoas que são mal intencionadas, mas Deus sabe do teu gemido, Deus sabe da sua dor, Deus sabe da sua luta, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Pastor, mas me ensina uma oração forte para que eu possa orar, me dê uma receita espiritual aí, para que eu possa ali resolver o meu problema. A oração forte, meu irmão, minha irmã, é um coração quebrantado e contrito diante de Deus. A oração forte é você abrir o seu coração diante do Senhor. Se você tiver condição de falar na hora, você fala. Se não tiver, fica só no gemido. Mas Deus sabe, Deus conhece, porque o Espírito Santo que habita em você, Ele intercede por você diante de Deus, com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes você não sabe orar como convém, mas nós temos o auxílio do Espírito Santo. Confie na assistência do Senhor. Aleluia, conheço a sua tribulação pela qual você está passando. Quem disse que crente não passa luta? Quem disse que ser crente é viver em um mar de rosas? Essa teologia da prosperidade, irmãos, ensinada muitas vezes na televisão, por muitas igrejas, e muitas vezes, infelizmente, por muitos pregadores, cantores e até pastores da Assembleia de Deus no Brasil. Isso não tem base bíblica. Tenha cuidado com essas coisas. Tenha cuidado com essas coisas, porque crente está sujeito a passar por tribulação, por provas e por lutas. A Bíblia diz, irmão, Jesus falou: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, eu venci o mundo. Jesus é vencedor, aleluia. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia, não se desespere, meu irmão, minha irmã.
E Jesus disse: eu conheço a sua tribulação que você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Uma das provações daquele povo, irmão, dos crentes, era a pobreza. Mas pastor, a gente não é filho do dono da prata e do ouro? O nosso Deus não é o dono da prata e do ouro? Nós não servimos a um Deus rico? Por que é que eu sou pobre? Por que existem tantas desigualdades sociais no mundo? Porque vivemos, irmãos, em um mundo caído, em um mundo de pecado. O céu não é aqui. E Jesus não prometeu riqueza a ninguém. Quem quiser servir a Cristo com intenção de ficar rico, com intenção de aumentar o dinheiro na conta e o patrimônio, pode tirar o cavalinho da chuva. Jesus, irmãos, ele repreendeu uma turma que só seguia ele por causa de pão. Para onde Jesus ia aqui, fazia um milagre, multiplicava pão, depois ia colar, aí tinha uns gaiatos e umas gaiatas lá, que rapaz, essa lei é boa demais, eu vou atrás dessa lei, esse Jesus aí é bom, ele dá as coisas a gente, ele faz as coisas conosco, esse negócio é bom demais da conta. Aí ia lá, chegou no culto primeiro do que Jesus. Jesus ia para o outro lado do mar da Galileia, eles correram, já chegaram primeiro do que Jesus. Aí Jesus, vem aqui, vocês me seguem somente por causa do pão e não por causa da palavra. Então, meu irmão, a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus, irmãos, é poderoso para fazer prosperar o crente. Deus é poderoso para nos fazer prosperar de acordo com a vontade dEle, de acordo, com os planos de Deus para a nossa vida. Aqueles irmãos ali eram pobres, embora vivessem numa cidade rica. E a causa da pobreza deles era principalmente porque eles eram fiéis a Deus. Porque eles não queriam adorar César. E com isso, tinham os seus direitos civis cortados. Ninguém queria dar emprego a eles, não podia trabalhar. Seus bens eram tomados e ficava lá sem nada, passando muita dificuldade. Mas veja, irmãos, a perspectiva de Jesus. Disse: eu conheço a sua pobreza, embora você seja rico. E aí, Jesus está dizendo aqui que a maior riqueza não é ter bens materiais. A maior riqueza não é ter uma conta bancária com saldo bem positivo, bem grande lá. A maior riqueza não são os bens materiais desta vida, irmãos, mas a maior riqueza é a riqueza espiritual. A maior riqueza é andar na presença de Deus. Jesus disse: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem muita gente, irmãos, que está trocando Jesus por 30 moedas de prata, como Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. E outros, irmãos, trocam Jesus por muito menos ainda. Mas, irmãos, Jesus é tudo na nossa vida. Esta igreja, irmãos, era o contrário da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia foi repreendida por Jesus. Era uma igreja rica. A igreja de Laodiceia era uma igreja materialmente rica. Tinha toda a estrutura, tudo de bom e do melhor, Era uma empresa de sucesso, aquela igreja lá de Laodiceia. Era muito chique, tinha templo bom, tinha som bom, tinha instrumentos bons, tinha muito conforto, tinha gente rica, tinha muita gente de condição. Era tão rica aquela igreja que ela se gabava, em relação às demais, e dizia: rico sou e enriqueci a muitos e de nada tenho falta. Era isso, este era o sentimento daqueles irmãos de Laodiceia. Mas Jesus, irmãos, que conhece todas as coisas, ele disse: olhe, na verdade vocês não são ricos coisa nenhuma, vocês são pobre, cego, miserável e nu. Vocês não estão enxergando a miséria de vocês. Então eu aconselho que compre a mim colírio para colocar nos seus olhos espirituais, para que vocês possam enxergar a miséria de vocês. A verdadeira prosperidade, irmãos, não é vida material, bens abundantes.
e vida espiritual longe de Deus. Esta não é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é ser fiel ao Senhor, é estar preparado para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Então Jesus disse: eu conheço a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Além, irmãos, desse problema de pobreza causado pela perseguição que aqueles irmãos sofriam, ainda tinha, irmãos, a perseguição religiosa de judeus. Os judeus, irmãos, perseguiram muito os cristãos no início, na igreja primitiva. Inclusive os judeus, irmãos, eles entregavam muito os cristãos ao Império Romano. Parece que eles tinham um medo de concorrência, né? Ele tinha medo do cristianismo crescer e ficar maior do que o judaísmo. E ficava inventando mentiras, né? E entregando os cristãos às autoridades romanas, e assim, irmãos, muitos cristãos foram mortos. Eles inventaram muita mentira, inventaram muitas calúnias, acusaram até mesmo os cristãos de serem canibais, só porque lá na ceia Jesus, quando falou do corpo, né, do vinho e do pão, ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Só que Jesus estava falando ali, irmão, de maneira figurada. Não era que os cristãos matam uns aos outros e comem o corpo um do outro, não. Mas inventaram essa mentira para acusar os cristãos de canibais, acusavam os cristãos de ateus, porque os cristãos não acreditavam nem em César e nem em um Deus lá do panteão romano ou grego, só acreditava em Jesus. E esses religiosos judeus foram os que mais perseguiram a Cristo. E nós, irmãos, também não estamos livres disso. A igreja séria, a igreja verdadeira, ela é perseguida não somente pelo povo do mundo, mas também por setores do cristianismo que já se desviou, que já está misturado com o mundo. São os primeiros a se levantar para falar contra a igreja que é fiel. A gente precisa ter cuidado, porque muitos pastores, muitas igrejas e muitos irmãos já se venderam a esse mundo, já se venderam à cultura do mundo, já se venderam, irmãos, aos prazeres do mundo, e estão ensinando um evangelho distorcido e falando mal, se levantando contra e perseguindo as igrejas tradicionais conservadoras. Precisamos ter cuidado, irmãos, se for necessário pagar o preço até mesmo de morte, vamos pagar, mas vamos continuar fiéis. E Jesus disse: olhe, esses aí que se dizem judeus, eles não são verdadeiramente judeus, porque se fosse assim, eles não estariam perseguindo vocês. Na verdade, eles fazem parte da sinagoga de Satanás. Porque por trás, irmãos, de toda a perseguição de homens e mulheres, autoridades aí do mundo contra a igreja, por trás deles está o diabo, por trás deles está Satanás, que instrumentaliza pessoas, autoridades, instituições, o Estado, e todo o aparato de instituições e pessoas para perseguir a igreja. Versículo 10, mas Jesus conforta aquela igreja dizendo: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Aqui, irmãos, não é fácil. É muito bom quando eu já vi muitos, tem uma profecia que é muito clássica, no meio de muitos cultos, de muitas igrejas, que já está até virando um costume, né? Que o camarada lá diz: olha, eu acabei de fechar uma cova contra você, acabei de fechar sua cova, tinha uma cova preparada para você, mas acabei de fechar, aí te dei livramento e não sei o que mais lá. Mas aqui, irmãos, o negócio é diferente. Jesus está dizendo que a coisa ainda vai ficar de pior. Eles estavam passando tribulação, mas ainda ia piorar. Ele dizendo: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.
Então Jesus estava prevendo, irmãos, que em breve ia haver uma perseguição maior ainda, e alguns deles iam ser presos, iam ser provados, iam enfrentar momentos de muita provação, mas o que Jesus disse, uma tribulação aí de 10 dias. E aí, irmãos, o que significa isso? É que essa prova ia ter um fim. Ia ter o início, ia ter o dia 1, ia ter o dia 2 da prova, o dia 3, o dia 4, o dia 5, o dia 6, o dia 7 da prova, o dia 8, o dia 9 e o dia 10. Glórias ao nome de Jesus. Ou seja, essa prova ia ter fim. Não era para a vida toda, não era permanente, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Toda prova tem um prazo de validade. Deus só vai deixar você ser provado até o dia, até o momento que Ele quiser, que Ele achar conveniente. E não vai deixar que o diabo te mate e te destrua. Glórias ao nome de Jesus. Então, alguns deles iam ser presos. E aí Jesus conclui aqui o versículo 10, dizendo: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O que é que significa isso, irmãos? Essa questão de fiel é fundamental. Inclusive, uma das 9 virtudes do fruto do Espírito é a fidelidade. A fidelidade é a qualidade de quem é fiel. O que é fiel, irmãos? É aquele que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Pense no trem andando nos trilhos, que ele vai estar sempre ali em cima do trilho. Ele não vai descarrilar nem para a direita, nem para a esquerda, mas ele vai ser firme e constante, sempre ali, perseverando no caminho certo, no caminho reto. Então isso é fidelidade. Então ele diz: seja fiel até a morte. Esse até a morte aqui, irmãos, não é assim: olha, você seja fiel de hoje até o dia que você morrer. Aí lá na hora, se tiver lá que morrer, se tiver uma ameaça, um revólver na sua cabeça, uma forca, alguma coisa, aí lá na hora a luta é grande, psicologicamente, você vai estar todo arrebentado. Se você negar o nome de Jesus lá, não tem problema não. Você foi fiel até aqui, não é assim não, irmão. Aqui está dizendo: seja fiel ainda que tenha que morrer. Seja fiel ainda que para isso pague com a sua própria vida. Este é o sentido do texto. Deus, irmãos, não tem esse projeto para todos os crentes. Deus não tem chamada para todos nós sermos mártires, de morrer por causa do Evangelho. Mas neste mundo, irmãos, ao longo da história da igreja, milhares e milhares e milhões de crentes já morreram por causa do Evangelho. E hoje em dia, muitos também estão morrendo por causa do Evangelho. A gente vive num país que, por enquanto, irmãos, ninguém está morrendo ainda por causa do Evangelho. Tem muitas perseguições, de muitas maneiras, contra os crentes, contra a igreja do Senhor, mas a ponto de morrer ainda não chegou até aqui. Não sei se vai vir ainda. Pelo menos na época do anticristo vai vir, mas eu não quero estar aqui não. Eu já vou ter sido arrebatado antes. Mas ele diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquela cidade de Esmirna era conhecida, irmãos, como a cidade do Império Romano mais fiel a Roma, mais fiel ao imperador. Era uma babação muito grande daquela cidade com o imperador. Tinha uma grande estátua lá e um templo dedicado à adoração ao imperador, que foi construído na época de Tibério César. Já tinha um templo da deusa Roma, e ela se gabava que de todas as cidades do império, a mais apaixonada por Roma e pelo Império Romano era a cidade de Esmirna. Então era um povo fiel a um Deus falso, era um povo fiel a um Deus impostor, era um povo fiel, a um homem
né? Mas a igreja do Senhor, que é diferente do mundo, a igreja do Senhor, que é diferente do povo em geral, a igreja do Senhor, que não é influenciada pela cultura da cidade nem do país, mas é influenciada pela palavra de Deus, ao invés de jurar fidelidade a César, jurava fidelidade ao Senhor. Aleluia! E aí Jesus disse: olhe, seja fiel, ainda que tenha que morrer, que eu te darei a coroa da vida. Aqueles irmãos ali de Esmirna, eles sabiam muito bem, porque naquela cidade, nas cidades circunvizinhas, tinha muitos jogos olímpicos, atletismo, várias modalidades esportivas. É como hoje tem aí os jogos olímpicos, aí os vencedores ganham medalha de prata, ouro e bronze, mas naquela época, irmãos, os vencedores dos jogos, eles ganhavam uma coroa de louro, né? O louro é uma planta que tem umas folhas, aí colocava lá essa coroa de louro com aquelas folhas verdes que murchava, né? Toda a folha se arranca do pé da planta e depois ela vai murchando, vai transpirando e desidratando e vai murchando. A glória daquela coroa de louro dura pouco tempo. E aí, como eles sabiam muito bem desse negócio, aí Jesus disse: seja fiel, ainda que tenha que morrer, e eu lhe darei a coroa da vida. Assim como os atletas dos Jogos Olímpicos só eram coroados, né, se completasse a carreira, se guardasse a fé, se lutasse legitimamente, se competisse legitimamente, nós também, irmãos, como cristãos, estamos na jornada da fé em direção a Canaã celestial. A nossa largada foi quando a gente saiu lá do mundo, quando a gente aceitou Jesus, e estamos caminhando em direção a Canaã celestial. É a nossa chegada e seremos, irmãos, galardoados pelo Senhor. Receberemos não uma coroa de louro corruptível, mas receberemos uma coroa incorruptível, a coroa da vida. Glória a Deus. Deus não tem, irmãos, promessa para quem desiste. Deus não tem promessa para quem coloca a mão no arado e olha para trás, mas Deus tem promessa para quem é perseverante. Mesmo que você ande a passos lentos, mas não pare de caminhar, não pare de caminhar, continue servindo ao Senhor todos os dias da sua vida com fidelidade, e ainda que tenha que morrer, você vai permanecer fiel e Deus vai te abençoar. Não mude, não negocie os princípios da palavra de Deus. Ah, pastor, mas todo mundo faz isso, todo mundo diz isso, todo mundo faz isso, todo mundo já adotou isso, as igrejas tudinho já fez isso. Meu irmão, se isso aí que você está dizendo é contrário à palavra de Deus, então deixe para lá, vamos ficar fiel àquilo que Jesus ensinou. E ele disse, para concluir: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós todos aqui, irmãos, devemos ser bons ouvintes da palavra de Deus. O crente não pode, como diz o Matuto, o crente não pode ser mal ouvido. Não pode ser mal ouvido. A gente tem, irmãos, que abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para receber de bom grado a palavra de Deus e aplicar na nossa vida e obedecê-la, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E Jesus promete: o vencedor. Olha aqui, irmãos, aquela ideia de batalha, aquela ideia de luta, de competição. Nós estamos numa competição, nós estamos numa carreira, né? Na carreira que nos está proposta. Deixemos todo o embaraço para trás e vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Esta é a promessa de Jesus. A segunda morte, irmãos, é o lago de fogo e enxofre, que Deus vai colocar todos os ímpios após o juízo final. Deus vai jogar todos os ímpios no lago de fogo e enxofre, onde o bicho nunca morre e nem o fogo nunca se apaga, e os ímpios ficarão lá eternamente sofrendo em tormentos. Mas enquanto isso, os fiéis a Deus, os fiéis ao Senhor, aleluia, eles estarão no céu, na presença gloriosa de Jesus.
Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça para que possamos continuar fiel ao Senhor. Deus se agrada, irmãos, de crente fiel. Crente infiel é como Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca. Sejamos fiéis. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor pela realização de mais um culto.